Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu curso de Astrologia Iniciática. Eu já quero logo no começo dizer a diferença, né? O que essa palavra iniciática traz para o estudo da astrologia, né? Então, eu vou nessa primeira meia hora apresentar o curso. Vou começar com essa introdução sobre escolas iniciáticas, né? A diferença entre os mistérios menores e os mistérios maiores. Aí eu vou intercalar um pouco com a cosmogênese, com o início do universo pela ótica da astrologia, aí já associando a símbolos, né? Já para trazer essa proposta que eu quero para o meu curso, né? Então vamos lá. Eu vou começar com essa história de iniciação, escolas iniciáticas, né? Por quê? Porque o curso chama Astrologia Iniciática. E quem acompanhou meu conteúdo sabe que eu utilizo analogias, eu utilizo arquétipos, né? Que vêm de muito longe, né? Desde a alquimia, a cabala, tarô, numerologia, né? Então, mitologias diversas, né? Mitologia romana. E aqui eu vou trazer até um pouco mais de ideias de arquétipos aqui, né? Nesse básico. Mas essa é a ideia da escola iniciática, né? E quais escolas iniciáticas? O que são escolas iniciáticas? Por definição, são escolas em que você tem ritos de iniciação para entrar, né? Então, a gente tem na nossa vida normal mesmo ritos de iniciação. Por exemplo, colação de grau, casamento, né? As escolas iniciáticas utilizam uma série de simbolismos para trazer essa iniciação. E aqui eu vou utilizar apenas duas, né? Então, como a gente tem um universo de escolas iniciáticas, um universo de tarô, um universo de leituras sobre a árvore da vida, eu gosto de trazer sempre as mesmas, né? Sempre o início, né? Sempre no início. Por quê? Porque se a gente se dedicar a esse universo todo que tem nas mitologias, esse universo todo que tem na cabala, a gente não chega em lugar nenhum. Então o primeiro passo sempre é calcar os pés, né, em algum lugar, né? E aí eu proponho qual escola iniciática para ser essa iniciação, para ser essa base segura. A Teosofia da Blavatsky e a eubiose aqui no Brasil, né? Então eu poderia escolher qualquer outra, né? Eu gosto de escolher essas duas por vários motivos. Um delas é porque a eubiose também ela já trabalha esse aportuguesamento, né, de algumas palavras, né? Então eu gosto de trabalhar com elas. Tem uma escola de iniciação sólida, né? Um corpo, né, de instituição muito sólido. Eu utilizo o tarô do JHS também nas minhas associações, apesar de não tê-lo, né? Eu utilizo ele como também uma maneira de pensar. Eu vou colocar nesse curso, inclusive, a sugestão de utilizar esse tarô da nova era. Então tá aí, esse começo dessa escola de iniciação, eu poderia utilizar qualquer uma, né? Fraternidades, por exemplo, da Rosa Cruz, por exemplo, a maçonaria, né? Também entra nessa de escola iniciática. Então eu vou utilizar qual? A teosofia e a eubiose, tá? Eu vou também sugerir, durante esse curso, a troca dos mistérios menores por mistérios maiores, tá? E aqui está um detalhe importante, né? O que é isso? Isso faz a diferença na hora das minhas leituras. Quem olha o meu conteúdo e pergunta, nossa, mas e essas analogias, né? De onde vem? Para onde vão? Muita gente fica completamente perdido nas minhas analogias, é porque eu trabalho com os mistérios maiores. E o que são isso? Agora eu já vou começar a entrar, né, numa conversa um pouco mais esotérica. São os mistérios ligados ao tarô maior, né? Então os mistérios menores são ligados ao tarô menor. E o que isso tem a ver simbolicamente? Bom, o tarô menor é o quaternário, né? O tarô menor são as escandas e nidanas, olha as palavras aí que se utiliza na eubiose, né? São as tendências negativas e as tendências positivas do masculino e do feminino, né?
Então eu tenho personagens reais, né? O cavaleiro, né? Eu tenho o rei, né? Eu tenho homens, eu tenho mulheres, rainhas, né? Então são os mistérios menores. E agora eu gostaria que você prestasse atenção que tudo que normalmente a gente estuda e escuta a respeito de astrologia, a respeito de numerologia ou essas ciências esotéricas, são mistérios menores, né? Trata do ser humano dialogando com outro ser humano, vivendo com outro ser humano na Terra, né? Trata do tempo humano, né? A gente faz pergunta em meses, em anos, né? Então, quando eu falo em mistérios maiores, e no tarô maior, que aí você já traz o número 22 para a conversa, né? Você traz potestades cósmicas para a conversa, né? Você para de falar de atributos humanos, né? Não tem mais espada, báculo, né? Você começa a ter agora seres angelicais, né? Seres arquetipais. E essa é a diferença. É aí que você sai dos mistérios menores ligados ao tarô menor e vai para os mistérios maiores ligados ao tarô maior. E eu já quis falar isso logo nos primeiros 5 minutos, porque é o que vai realmente virar a chave, né? Eu tenho uma publicação minha onde eu mostro o universo, o sistema solar, a partir do olhar do homem e depois ele a partir do olhar da divindade ali, né? Então, fica mais tranquilo de você entender esses arquétipos pelo olhar da divindade, porque ela é razão pura também, né? Ela geometriza, né? Ela é lógica. E através desses caminhos lógicos, né, da Inanna, da Yoga Inanna, né, da via do conhecimento, né, você consegue ascender, né? Você consegue ter revelações com esses downloads de conhecimento que você consegue através dos símbolos, né? Que vai ser uma das proposições minhas durante esse curso, tá bom? Então tá, agora finalizando essa ideia, esse início das escolas iniciáticas, eu queria voltar no pensamento da escola iniciática, né? Que é o quê? Que é escolher usar o maior número de arquétipos possíveis nas leituras, né? Então, quando você tem contato com gente que estuda a iniciação e você vê leituras de arcanos, você vê leituras do zodíaco, você vê que eles pegam, né, toda essa numerologia, referência de tarô, referência de cabala, né, alquimia, né, que eu exploro bastante alquimia dentro da astrologia no meu canal, né? Eu pego associações com os metais que os alquimistas ao longo do tempo catalogaram e que tem tudo a ver com o comportamento do planeta, né? Então, todos esses arquétipos fazem parte dos estudos dentro das escolas de iniciação, tá? E é isso que eu quero trazer para você. Essas escolas são cobertas de segredos, né? Eu não tenho associação com nenhuma dessas escolas, respeito todas elas, todo o material que eu tenho acesso é facilmente encontrado no Google, né? Então, todos os meus cursos, eu sempre deixo isso muito bem claro, né? Que tudo que eu apresento está a uma busca de distância aí de quem quiser, né? Então é isso. Eu cito as fontes, né, dos meus gráficos e os livros que eu tenho acesso são livros que você consegue também na internet, tá bom? Então vamos lá. O último passo aí sobre as escolas iniciáticas foi você ampliar esses arquétipos, ampliar, né, o estudo das chaves simbológicas, como? Através da troca, né, dos mistérios menores pelos maiores, tá? E agora eu vou entrar um pouquinho na astrologia e para vocês verem um pouquinho da diferença de como eu vou tratar esse início, né? Eu acredito estar falando com astrólogos, né? Ou com pessoas que realmente não são leigas no assunto, né? Então, o que eu vou trazer? Esse início da astrologia com esse olhar simbólico, tá? Só para a gente ver essa diferença, né? Como eu sei que é bem conhecida, todo mundo conhece esse início, né? Os elementos dentro da astrologia, as energias dentro da astrologia, eu venho trazer aqui só esse contraponto. Tá? Então, quais elementos a iniciação simbólica, esse pensamento simbólico traz para esse início desse estudo da astrologia? Quando você abre o primeiro livro de astrologia, quando se estudava com livros, né? O que acontece?
eles explicam a respeito dos elementos e das energias e como esses elementos e energias se relacionando, eles criam os 12 signos, né? Então eu tenho o fixo cardinal imutável e os elementos, né? Então eu pego, multiplico esse 4 por esse 3 e chego no 12 dos 12 signos. Agora eu vou dar a leitura simbólica, tá? Que é para a gente começar a interagir mais com esses mistérios maiores, né? E agora a gente vai ver como eu vou ampliar um pouquinho mais esses arquétipos. Fazendo o quê? Transformando em números, né? Então eu já vou logo começando com esses mistérios do 137, né? Então como começou o universo? Teve o zero, né? Então utilizando uma linguagem teosófica, né? Uma linguagem eubiota ali, a gente tinha um momento de pralaya, né? Esse momento da noite de Brahma, né? Onde não existia movimento, né? Estava tudo em latência. E ele começou ali a vibrar, ocorreu a primeira dualidade, né? Tivemos Purusha, Prakriti, né? A matéria, né? A substância espiritual. Então a gente tem ali a primeira dualidade. Depois tivemos também o prana, né? Que entrou ali imprimir um movimento, né, Forrati, Kundalini, cósmicos, através desse movimento do prana, né, então esse 3, né, então a gente está nesse 137 aí, a gente consegue, que nessa cosmogênese a gente chama de Sattva, Rajas e Tamas, né, que tem tudo a ver com o fixo cardinal imutável, né, então ela vai agitar essa matéria com essas qualidades, né, então você pega... na realidade é Kundalini, é a matéria que é agitada por prana e ela faz vibrar criando os 7, que são os 7 autogerados, né? Os 7 Dhyan-Chohans, os 7 Prajapatis, né? Você tem essa série de nomes, né, que a gente escuta sobre esse número 7. Então tá, são os 7 elementos e eles ocultamente são quem? São os Tattvas, né? Então você tem esse 4 dos Tattvas aí, porque a gente está no quaternário. Então, o 4, quando ele vibra junto com o 3, que são as gunas da matéria, que são esses Sattva, Rajas e Tamas, você chega no 12. E como eu trago isso para a visão esotérica, além desse número, né, desse 1, 3 e 7? Eu trago ela através de cores, né? Então eu tenho esse verde, esse vermelho, esse amarelo, esse azul, desculpa, esse verde, esse vermelho, esse azul, né? E Forrati, Kundalini e Prana ali interagindo. Por que são importantes as cores? Porque as cores são chaves simbólicas, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse início detalhando essas cores, né? Essas cores estão presentes no tarô, essas cores estão presentes nos chakras, né? Então, a gente tem que ampliar a nossa visão, né? Então, estamos num curso de astrologia iniciática, então essa matéria eu não posso deixar passar as cores, né, sobre esse início. Então eu tenho o verde, o vermelho, o azul, né, o amarelo, né, como substância mental ali, né? Então eu não posso deixar passar as cores. E também não posso passar os Tattvas, né? Então os Tattvas, que são 7, né, mas que estão vibrando só 4, eles vibram com quais características? Com as características das gunas da matéria, tá? Então você tem aí os Tattvas, que são Prithvi, Apas, né? Tejas, né? Você tem essa nomenclatura em sânscrito e cada um com a sua cor, né? Então você tem o laranja, você tem o verde, então você traz esses aspectos mais esotéricos estudando as cores, né? Estudando a numerologia, né? Então você tem esse 1, esse 3, esse 7, só 4 desses 7 são manifestados, né? E esses 4 que são manifestados ao vibrar nas 3 diferentes características de vibração de movimento imprimidas pelo prana, que são essas gunas, né? Que são Sattva, Rajas e Tamas, ou numa astrologia ocidental, que são o fixo, cardinal e imutável, eles geram esses 12 elementos, né? Então essa dança entre o 4 e entre o 3, né, fica evidente, né? Então eu até fiz uma notinha aí, né, que os elementos, os Tattvas, são 4, né? E eles se manifestam
aí de uma forma trina, gerando triângulos, né? E em números de 3 signos. E as gunas ou energias que são 3 se manifestam aí de forma quádrupla, né? E são 4 signos por energia, né? E formando um quadrado. Então você tem esse jogo desse 4 e desse 3, e tudo isso importa numa leitura esotérica, né? Então por isso que eu estou trazendo esses elementos, tá? Então tá aí, recapitulando um pouco, chegamos na metade da aula. Eu fiquei esses primeiros 10 minutos aí explicando a respeito das escolas iniciáticas, né? Dei alguns nomes delas, né? De maçonaria, né? Rosa Cruz, mas eu disse quais eu vou utilizar e quais são a Teosofia da Blavatsky, né? Então esse início do universo que eu contei tem tudo ali tudo a ver com o que ela escreveu na Doutrina Secreta, né, do que ela retirou, trouxe para o Ocidente das instâncias de Dzyan, né? Então esse início teve tudo a ver com essa conversa, né, com essa história da Blavatsky, e também com o que é conversado dentro dos textos e das escolas de iniciação aqui no Brasil. E eu vou falar sobre a eubiose, né? Ela tem um corpo muito sólido aí, né? E estudos muito sérios a respeito, inclusive, da cosmogênese, né? É uma escola que estuda muito a cosmogênese e a antropogênese, né? Todo mundo já ouviu eubiotas conversando, e sempre cai, né, em Atlântida, em Lemúria, né? Então você tem essa conversa do início do universo e do início da humanidade dentro dessas escolas de iniciação. Depois eu trouxe a base astrológica com uma, logicamente de uma maneira grosseira, com um olhar um pouquinho mais ocultista aí, trazendo as cores, né? Trazendo alguns nomes em sânscrito que fazem parte dessas escolas de iniciação que eu vou ter como referência, né? E os números, né? Então, como você, voltando agora lá nos mistérios menores para os maiores, como você dá esse primeiro passo dos mistérios menores para os maiores, né? Dentro da astrologia é isso, é já começar a olhar números, né? Já começar a olhar cores, né? Então a gente não está mais falando de aspectos humanos, aliás, não vamos falar nenhuma vez nesse curso, eu acho, só quando for fazer algum contraponto, mas de aspectos humanos, né? De gente impulsiva porque é ariana, né? Ou egoísta porque é leonina, né? Então a gente vai procurar aspectos realmente cósmicos aí, né? Estamos abandonando o tarô menor, estamos abandonando os mistérios menores e entrando nos mistérios maiores. E por falar nisso, eu vou chegar aí na terceira parte desse primeiro encontro aqui, que é o seguinte, que é onde eu vou buscar esses arquétipos maiores, e é aí que está o meu curso, tá? O que é, né? O que eu vou mostrar nesse curso, né? Quais são esses arquétipos maiores e como relacionar? Quem está acompanhando os rios que eu estou soltando esse mês inteiro, né, a respeito das minhas leituras do zodíaco, né, em contraponto com a cabala, com a alquimia, com a numerologia, com o tarô, né, já tem uma ideia de como eu acesso esses arquétipos, né? Então, quem está vendo esse vídeo e depois do lançamento, isso aí tá tudo no YouTube, numa playlist, né, com os rios, e no Instagram tá lá nos destaques também do Instagram, tem lá destaques desse curso, tá? Então lá eu pego cortes de vídeos meus antigos, onde eu faço essas leituras de signos mais cabala, signos mais tarô, signos mais alquimia, né? Mais essa maneira com que os metais reagem, né? Ou planetas, né? Mais cabala, né? Então, ali eu estou exercitando filosoficamente essa leitura, né? Que eu vou sugerir a partir dessa aula. Então, esses últimos 10 minutos aqui vai ser basicamente para dizer o que você pode esperar desse meu curso, né? Que vai seguir a partir de agora. Serão 3 horas e serão como? Serão o norte, de alguma maneira, que eu vou sugerir para entrar na iniciação simbólica, né? Como entrar na iniciação simbólica? Através do estudo dos símbolos
e começando por aqueles que eu mais gosto, né? Então no meu curso de numerologia eu coloco isso também, né? Como são tudo associações, né? Como tudo faz parte, saiu do mesmo arquétipo, a gente pode escolher qual arquétipo a gente quiser, né? Eu sempre sugiro a Cabala, o estudo das letras hebraicas e sugiro o tarô, né? O tarô, por ser o arcano, o oráculo onde você consegue dialogar literalmente com o símbolo, né? Eu vou comentar sobre esse olhar para o símbolo, né? Meditar sobre ele, dialogar com ele, né? Mas a ideia é onde você vai buscar arquétipos para sair da leitura dos arcanos menores, sair da leitura dos mistérios menores, associando planetas a comportamentos humanos, né? Associando signos a comportamentos humanos, a tendências humanas, a tempos humanos, né? E passar para os arcanos maiores, as leituras maiores, um tempo de divindades, né? Então estamos falando de eras, né? De Manvantaras, de dias de Brahma, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Através do estudo da numerologia, através do estudo da Cabala, através do estudo do tarô, né? Através do estudo da alquimia. Por quê? Porque são todas ciências e matérias que fazem parte das escolas de iniciação. E isso é um curso de astrologia iniciática, né? Então, o que isso vai trazer para o seu dia a dia? Isso é a escada dos planetas, né? Conhecendo dessa maneira os planetas, conhecendo dessa maneira os signos, você sem dúvida nenhuma vai ter um crescimento espiritual e vai conseguir trazer para suas leituras esses arquétipos aí de uma maneira muito mais tranquila, porque ele não vai vir, os arquétipos conversam com a gente através do mental abstrato, né? Então a gente estuda ele para em algum momento a gente acessar eles, né? E eu vou dar algumas orientações nesse sentido durante o curso, tá? Por isso que a gente sai falando a respeito de números, né? De símbolos, né? Por quê? Porque a gente consegue acessar esse mental abstrato que vem junto com o símbolo, que nada mais é do que pacotes de conhecimento, né? Então essa que é a ideia, tá? Então para finalizar, o meu curso vai ser basicamente trazer tabelas, trazer ideias, né? Trazer diagramas, né? O meu PDF só tem diagramas e tabelas, né? Para quê? Para você fazer associações, porque as associações são as chaves, é a chave para a iniciação simbólica, né? É você associar sefira, número, planeta, letra hebraica, cor, tudo, alquimia, né? Então eu trago aspectos do metal físico para essas associações, e aí quando eu precisar realmente trazer isso pro tarô menor, trazer isso para a leitura menor, eu consigo acessar só aquela informação que eu preciso falar, ou só a informação que realmente vai fazer sentido, né? E é isso que é legal desse conhecimento, né? Você junta esse arcabouço teórico que eu proponho através dessas associações, através das tabelas e diagramas, e ali na hora da leitura, a hora que você vê como esse planeta, através de uma quadratura, por exemplo, com outro, qual desses arquétipos ele expressa, né? E ali você calcar os seus pés, né? Você sentir que está seguro, né? Então por isso tantas tabelas, né? E tem uma outra ideia também, você ler todos os textos possíveis, e quando você encontrar algum diagrama ou alguma referência de sefira com planeta, correr nessas tabelas e ver se são as mesmas que você utiliza, né? Por quê? Porque mantendo sempre o mesmo, pelo menos nesse primeiro momento, né, vale a pena você manter o mesmo referencial, né? E ficar um estudo mais coerente, né? Aí depois sim, quando você já estiver tranquila com os seus arquétipos, já estiver entendendo tudo, você utiliza outras linguagens, rebate, entende elas também e agrega elas à sua leitura. Mas nesse primeiro momento, utilizar essas tabelas mesmo como guia. Elas estão todas coerentes entre si, coerentes com a eubiose, coerentes com a teosofia de Blavatsky, né? Então
se você for estudar um esoterismo mais inglês, você vai de Crowley, Golden Dawn, aí as leituras serão diferentes, né? O próprio tarô do Oswald Wirth é o que a gente utiliza, né? O que eu sugiro, né? Mas o tarô do Waite, que tem essa influência britânica, ela é trocado o 8 e o 11, né? E o que isso tem a ver? Bom, nesse primeiro momento eu sugiro que mantenha, né? Como você já chegou até aqui, está tendo contato com a minha aula, vamos manter nesse aqui, porque todos os meus cursos, todos os meus vídeos, todos os meus textos utilizam a mesma base, que é essa que eu proponho aqui, tá bom? Então, finalizando, desde o começo, o início dessa minha aula, desse meu convite, né? Então, agora entra o convite para seguir estudando, né? Então, estudando o quê? Né? No início, esse aspecto das escolas iniciáticas, como elas estudam os signos, né? Como elas estudam os planetas, né? E como elas trocam esses aspectos menores, que é o que a gente costuma ver, né? Esses valores humanos, né? Por aspectos maiores ou valores mais ligados à divindade. O tempo, a medida de tempo é muito maior, né? Então você trabalha esses arquétipos ligados à grande marcha humana mesmo, né? A humanidade como mônada mesmo, né? Onde o tarô conta esse início, né? E por falar em contar início, eu também trouxe um pouco do início do universo, né? O início, né, do estudo astrológico, né, que normalmente começa com os elementos e as energias, eu trouxe com esse olhar um pouquinho mais esotérico, tá? Bem de leve, só para entender como é que eu trabalho eles, né? E são como? Quando a gente busca esses aspectos esotéricos, a gente busca por letras, a gente busca letras hebraicas, por números, por cores como referência, né? E foi através disso que eu trouxe esse início do universo, com base nos escritos da Blavatsky, né? Então utilizei inclusive palavras em sânscrito, as gunas da matéria, que é Sattva, Rajas e Tamas, que tem tudo a ver com o fixo cardinal imutável. Trouxe os Tattvas, né, que os 4 primeiros representam esses 4 elementos que estão manifestados e que vibram vezes 3, né, que vibram em 3 maneiras diferentes, chegando no 12. Né? Então eu trouxe os aspectos do quadrado ligado aos elementos, né, e os aspectos trinos também, né, ligado aí às energias e que se invertem. Né? Então esse 3 e esse 4 que estão desde o início da manifestação, traduzindo, se multiplicando, né? Então, trouxe isso aí para vocês verem como que nós vamos olhar de uma maneira mais simbólica, através de cores e números, tá? E desses nomes em sânscrito aí que vão aparecer no tarô, essas cores, né? Vão aparecer na Cabala, essas cores, né? Então, por isso que eu trouxe essa importância, tá? No última parte do vídeo, eu trouxe o que vai ser o meu curso, que é o quê? Onde buscar esses arquétipos maiores, né? Onde buscar esses símbolos que traduzem a marcha da humanidade como mônada aí, né? A marcha da humanidade como uma missão mesmo, né? Esse início, né? Transformar essa vida e energia que começou no início desse Manvantara, né? Quando esse Pralaya, que era esse início parado, né? Estático, ele se movimenta, quando vem esse dia de Brahma, né? O que esses arquétipos maiores trazem para a gente, né? E eu sugeri o estudo do tarô e da Cabala para trazer, para densificar eles, né? Então é isso, utilizando a numerologia, a Cabala, o tarô, a alquimia, ao longo das próximas horas, né? A gente vai dar essa ideia de como funciona a astrologia dentro de uma escola de iniciação, que é a proposta aí desse curso de astrologia iniciática.